Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que alegria estarmos juntos aqui no Santo Flow. Como é bom estarmos aqui mais um dia, mais um episódio. Quero convidar você a estar conosco nessa mesa, sentar com a gente e já compartilhar esse Santo Flow super especial de hoje. Podemos dizer um Santo Flow internacional. E aí, o que você acha, amor? Estamos, como diz o Nordeste, estamos podendo, né? Será que um português entenderia um tamo podendo, amor? Não? Vamos ver, né? Acho que não. E um moemo? Moemo. Entende? O moemo? Moemo não, mas tanto por dentro é clarinho. Não, é clarinho. Tamo podendo. Tamo podendo. Ah, tamo podendo. É clarinho. Não é clarinho, não. Moemo. Moemo. Não. Tipo, pegamos muito milho. Sim, moemos. Moemos, né? Lá no sul, né? Paraná que diz, né? Moemo. Hoje nós moemos. Trabalhamos muito, moemos. Suou muito. Essa é muito boa. Que alegria estarmos juntos aqui no Santo Flow. E para você que está com a gente, já vai compartilhando. Você talvez aí já saiba o nosso convidado de hoje, que com certeza você já viu aí na nossa divulgação, no nosso Santo Flow. E sinta-se muito bem acolhido, senta com a gente, toma um café, faz uma pipoca, sei lá, na academia, se você está depois escutando em algum stream somente de áudio, que bom ter você aí conosco também, tá? O fato é que ele já está aí há praticamente 3 semanas no Brasil, em missão, um trabalho bem intenso de evangelização nesses dias aqui no país, no nosso país, e vivenciamos há pouco tempo a Conferência Revestidos, que foi um evento maravilhoso aqui em São Paulo, e já estamos aí com a disponibilidade de um curso muito especial com ele, a Maria Gabriela e tantas outras coisas que a gente vai falar também sobre isso durante a nossa conversa. Mas o fato é que até onde vai o resultado, ou como medir o sim de uma pessoa a Deus, um sim verdadeiramente ofertado para Deus, né? Não dá para entender, não dá para medir, não dá para compreender. E a sua missão, o seu apostolado tem servido de muita esperança, de muito consolo na vida de muita gente. Ele que é sacerdote exorcista da Diocese de Lamego, Portugal, e com certeza um dos portugueses mais queridos do Brasil, sem dúvida, e é com muita alegria que nós recebemos de volta aqui no Santo Flow o nosso querido Padre Duarte Lara. Sua bênção, Padre, seja bem-vindo de volta. Deus abençoe, Guto. Pois é com alegria que eu estou aqui, ainda me recordo do nosso podcast lá em minha casa, em casa do meu pai. Episódio 100. Foi aí que a gente se conheceu e que, graças a Deus, Deus nos tem juntado nessa missão de levar Deus aos nossos irmãos. Foi o episódio 100. Ali surgiu a possibilidade do Padre Duarte Lara voltar para o episódio 200. Nós estamos 370 e pouco. 170 episódios de atraso não é nada, né? Não é nada. Mas é uma boa notícia. Significa que essa obra está crescendo com um ritmo acelerado. Estou muito feliz. O Padre Duarte hoje aqui no Santo Flow. Nós vamos conversar bastante. E para você que está acompanhando, vai compartilhando. Olha, o Padre Duarte está no Santo Flow. Hoje tem Santo Flow com o Padre Duarte, não sei o quê. Vai lá, porque a conversa hoje vai ser muito especial, tá? Sempre no início do nosso Santo Flow, Padre, a gente tem uma dinâmica. A dinâmica é assim: eu escolho numa página aleatória, e o senhor também, a primeira frase ou palavra ou trechinho pequenininho que saltar aos olhos do Evangelho ou do Salmo, aí o senhor pode falar, tá bom? Eu também vou escolher uma frasinha do Evangelho ou do Salmo, a que mais saltar aos olhos. A minha: bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Um trechinho do Salmo 117. A minha, eu peguei só da primeira leitura, Isaías 66, 18. Eu, que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão a minha
glória. Olha, todos os povos e línguas, hein? Eita, faz lembrar alguma coisa. Faz lembrar alguma coisa. Oxi, se prepare. Foi Deus que quis. Foi Deus que quis, ó. Está aqui, ó. Aí, reunirei, aqui, ó. Aqui, ó, tá bom? Cadê? Todos os povos e línguas. Foi logo no início. Logo no início. Aí. Aqui. Reuni todos os povos e línguas. Eles virão e verão a minha glória. Bum! O fato é que no motivo em que a gente para um pouco e a gente, em segundos, tem contato com a palavra de Deus, esse podcast já não será mais o mesmo. Por conta disso. Sim. Né? Do mesmo modo a nossa vida. Então, se eu tenho ali a liturgia diária para levar na missa, para fazer a lectio divina, nem sempre a gente consegue andar com a Bíblia. Então, anda com a liturgia diária. Você faz uma assinatura, você paga uma vez por ano e recebe todos os meses. O mês de agosto, o mês de abril, o mês de dezembro, o mês de outubro. Então, um ciclo de 12 meses você recebe na sua casa. E dali você tem a oportunidade de ter sempre ali para fazer a lectio divina, arriscar um pouquinho, fazer uma anotação e tudo, levar para a Santa Missa. Ajuda muito. Olha só, em segundos o nosso podcast teve um outro rumo pelo motivo simples de pararmos para olhar, viver a palavra de Deus. Então, liturgia diária é a oportunidade de estarmos perto da palavra de Deus e também acompanhar na missa sem precisar receber notificações no celular. Tem gente que acompanha, tá bom, tudo bem, mas talvez no papel faça com que você não tenha distrações na hora da missa acompanhando a liturgia diária, tá certo? Uma outra coisa que eu quero falar é uma outra companhia para a nossa espiritualidade, que é o aplicativo Hallow, o aplicativo católico número 1 do mundo. Né? E alguma coisa já teve do Padre Duarte Lara, que eles utilizaram lá também, alguns materiais, e eu também tenho algum material gravado lá. O fato é que são 600 gravações novas todos os meses, em português, no caso no Hallow Brasil. Isso no mundo inteiro, mas só no Hallow brasileiro, no Hallow português, em português, são 30 mil áudios já colocados no aplicativo para que a gente possa utilizar. Então lá tem a lectio divina, tem a rotina de oração. O fato é que ajuda muito ter o aplicativo Hallow todos os dias ali, academia e tal, não sei o quê. Lá tem o lo-fi católico para você trabalhar escutando bem levezinho, né? Aquela coisa toda e tal. Você viu meu beatbox? Uhum. Bem, ó. Gostou? Uhum. Só aqui tem multidões, né? Multidões. Essas coisas acontecem com algumas pessoas, assim, né? E humildade também, claro. Humildade mesmo, né, padre? Tá bom. Muito bom. Falando em humildade, olha, hoje nós vamos conversar sobre muitas coisas e daqui a pouco eu vou lembrar para você algo muito interessante que nós vivenciamos e ofertamos para todo mundo nesses dias, mas eu quero aproveitar aqui e mostrar para você aqui algo muito especial, tá? Aqui, ó, tá aqui. Nesses dias nós tivemos aí a oportunidade de conhecer também como é que foi aqui, ó, uma ala multifacetada do nosso querido Padre Duarte Lara, né? Olha aqui, olha, nós estivemos aqui, ó, o padre lá no kart, olha só que coisa maravilhosa, e foi muito interessante. E olha, gente, por que eu estou mostrando isso daqui? Porque às vezes a gente olha, o padre, não sei o que, exorcista, e a gente parou um pouco, um dia, pra gente fazer um momento de diversão, só que acabou sendo um grande momento de evangelização, né? É verdade. O padre chegou de batina, conseguimos lá um macacão, como chama, de corrida, e o padre foi para cima da situação, e foi muito interessante, mas acabou sendo um momento de evangelização, né, padre? Verdade, virou um momento de evangelização. Foi uma bênção. Virou mesmo, olha o padre aí, ó. Aí sim, já estava preparado. E olha, e num grupo de 28 pessoas, eram 25 homens e 3 mulheres,
o padre ficou em primeiro lugar lá no kart. Nossa, agora deu saudade, deu vontade de ir de novo lá no kart, dar uma corridazinha lá. O padre estava super concentrado, viu? Parece que é algo do senhor. O senhor, geralmente, quando vai no esporte, vai até o fim, né? Não é muito para... Eu gosto de ganhar. A resposta é muito simples. É simples. Eu gosto de ganhar. Exatamente. Mas isso, eu fiquei pensando esses dias, é algo da personalidade do padre que ajuda muito nos exorcismos, né? Se ele só chega lá e já diz assim, olha, é bom que ele saiba que eu gosto de ganhar, né? Então, eu não vou me fazer... E nós vamos falar também um pouco sobre isso. Olha só, todo mundo se preparando. Olha aí, o padre agora entrando na pista. Olha só, rapaz, que coisa. Eu nunca imaginei vivenciar algo parecido. E, gente, olha, era realmente uma bateria grande, né? De muito, olha lá, o padre aqui, ó, concentradíssimo. E todos esses nem imaginavam o que poderia acontecer, né, filho? Porque, imagina, quantidade de carros ali e todo mundo muito, muito animado. E ali começou, ó. Olha só, o padre ali... Nossa Senhora. Ó, o padre já começou, ó. Olha só. E ali já foi... Olha a velocidade, Jesus sacramentário de amor. Demorou um pouco para poder pegar um pouco a velocidade, né, padre? Tem que aprender as travagens, os pontos de travagens, que era uma pista nova. E no início a gente se confunde um pouco, não sabe se a curva vai ser fechada, aberta. E também chovendo, e aí a pista ficou um pouco ainda mais reduzida, né? Isso, ficou bem apertado, que tinha muita gente em pouco espaço. Então todo o desafio era gerir as ultrapassagens. O senhor saiu em terceiro? Eu saí em terceiro. Ah, tá. E depois... fui aprender. Aí a turma, os 4, 5 primeiros carros eram bastante velozes, era gente que conhecia bem a pista. No início eu sofri um pouco, não conseguia acompanhar o ritmo deles. Olha aí, ó. Mas depois, com o tráfico, eu me aproximei e acabei passando para frente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver. Aqui dá para ver tudo, meu Jesus. Até as imagens do aqui, pronto, tá aqui, ó. Aí foi o final. Mas aqui eu falo, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, pronto. E aí está a foto do padre Duarte. Olha aí, ó. E teve uma com todo mundo. Tem todo mundo aqui. Eles chamaram a gente. Olha, ó. E aí eles chamaram ali o padre, ó. E aí foi um momento especial, porque ali alguns que eram católicos, né, já chegaram, padre, vamos lá tirar uma foto com a gente. Essa turma toda correu, né, com a gente, né? E aí foi bem especial. E o pessoal, padre, vai lá no pódio, tira foto com todo. Que maravilha, muito legal isso aí. E aí, ó, o pessoal já foi indo e todo mundo muito animado. E aí depois todo mundo deu um grito de aleluia. Foi bom. Olha só, rapaz. Quem diria, né, que Jesus ia estar presente naquela corrida. É verdade. De fato mesmo. E foi uma experiência belíssima e acabou sendo um momento de muita evangelização. Depois eu recebi, inclusive, mensagens, né, do pessoal pedindo assim, Guto, me manda o vídeo, o padre deu um show e tal. E outros dizendo assim, olha, eu acabei começando a seguir o padre depois do kart e tal, não sei o quê. E pronto, né? Claro, alguns tiveram que sofrer um pouco mais porque ficaram não em primeiro, né, padre? Mas isso passa, né? Jesus cura. E aqui eu poderia mostrar muitas fotos interessantes do padre na moto, no esqui, e essa facilidade de se envolver em aventuras ou
desejo de ter coisas vibrantes já é coisa de muito tempo do senhor, faz parte da personalidade, né? Vem de criança, né? Eu sempre gostei de velocidade, de aventura, pular, saltar, e tive a graça de muitos dos meus tios, a minha mãe tem mais 5 irmãos, os últimos 4, ela é a mais velha, os últimos 4 são 4 rapazes que todos bem envolvidos em corrida de kart, de moto, de andar de barco, motor, barco à vela. Então, desde criança que eu tive a oportunidade de fazer muita coisa, e eles me pegavam. Alguns deles, no fundo, não faziam tanta distância de mim em termos de idade, tinham mais 10 anos ou assim, então não era. Eu já ia com eles, minha mãe deixava, e então eles me ensinaram. Quando eu tinha 11 anos, eu já guiava uma moto com 6 velocidades, 125 centímetros cúbicos, 2 tempos. E o único problema é que eu não chegava com os pés no chão. Meu Deus do céu. Então, eu tinha que levar um adulto para, quando terminasse, alguém colocar os pés, né? Senão... Corajoso esse adulto, né? Era. Então, foi isso, né? E foi bom. Fiz muitos esportes e gostei muito, né? Sempre. E também, quando Jesus entrou mais na minha vida, me mostrou 2 coisas importantes. Uma é que ser feliz é ser santo, que a santidade é a plenitude da humanidade. Deus só tira o veneno, só tira o pecado, só tira aquilo que nos machuca, aquilo que nos tira a verdadeira alegria. Tudo o resto é elevado, santificado pelo amor de Deus. Depois, segunda coisa, ligado a essa, é que, no fundo, todas as atividades humanas honestas são ocasião de encontro com Deus. Então, eu posso fazer uma corrida de karts com os amigos e Deus está presente. Né? E um jogo de futebol, e pegar a onda. Então, tudo aquilo que é honesto é ocasião de santificação, de amar a Deus. Porque muitas vezes passa uma ideia um pouco deformada da santidade, que santidade significa rezar muitas horas, fazer muita penitência. Também é verdade que isso é necessário, mas a santidade essencialmente está em amar a Deus em tudo o que fazemos. Portanto, não é que só quando estou rezando me estou santificando, não é verdade. Se eu amar a Deus em tudo o que faço, só o pecado é que é incompatível com isso. Por definição, o pecado é um desamor a Deus. Então, eu não posso amar a Deus desamando a Deus. Mas tudo o resto, eu posso amar a Deus jogando bola, andando em kart. Então isso era uma ótima notícia, e eu percebia que a grande maioria dos meus irmãos cristãos não tinha enxergado isso. Então o plano era, eu queria ter uma equipe de corrida de moto e depois ganhar as corridas e falar de Jesus. E aproveitar para evangelizar, porque eu penso que hoje agora temos cada vez mais santos no meio do mundo, Agora temos um São Carlo Acutis, graças a Deus, mas essa mensagem ainda estava um pouco clara uns 30, 40 anos atrás. Então Deus mostrou forte para mim. Depois veio a questão da vocação sacerdotal, eu fiquei um pouco confuso, porque, então, Senhor, você me mostra que é preciso santo de calça jeans e que andando de moto, e agora eu vou passar para sacerdote, e já tem tanto sacerdote que é bonzinho, E quem vai fazer o outro? Então fiquei um pouco confuso, porque é que o Senhor me mostrou uma coisa, um caminho de santificação, que no final não é o meu. Então veio essa... Mas hoje percebo que Deus tinha razão. Deus de fato me cria sacerdote, sou muito feliz por ser sacerdote, e porque posso ajudar os outros a enxergar isso, a enxergar aquilo que Ele me mostrou, e que não era o meu caminho específico de santificação, mas eu faço uns parênteses, como você viu, mas é o caminho específico da grande maioria dos nossos irmãos. A grande maioria dos nossos irmãos acaba tendo que fazer atividades bem normais, no meio do mundo, e é importante que alguém lhes ajude a perceber que
Se nós vivermos essas atividades com fé, esperança e, sobretudo, com amor, isso santifica as nossas almas e contribui para a salvação do mundo, né? O fato é que essas são as aventuras oficializadas pelo esporte. Mas antes o senhor teve muitas aventuras clandestinas, né? Quando pequeno, né? Sim. Tive bastantes e, graças a Deus, olhando para trás, Deus me protegeu muito, muito mesmo, porque podia ter me machucado muitas vezes. Então, é bom ser prudente, é bom ter cuidado. Também a verdade é que meus pais confiavam tanto em mim, desde sempre. Eu era responsável, mas de fato muita brincadeira perigosa, né? E que, graças a Deus, nunca deu errado, nunca machucou muito, mas desde pequeno, né? Tudo que tem roda, bicicleta, skate, patins. Representava um pouco de perigo na mão do senhor, assim, né? Um pouquinho, né? Era. Né? Eu pegava tábua, tijolo, saltava, não sei o que, pronto, caía muito, mas nunca me machucava muito, e pronto, mas podia algum dia ter dado menos bem, né? Pronto. Agora, isso por ser o irmão mais velho, isso acabava animando muito aqueles que já estavam ainda crescendo, né? Um pouco. Certo. Eu brinquei muito, seja com os meus primos e depois também com os meus irmãos. A gente se juntava muito nas férias, mesmo durante a semana, e somos muitos, né? Do lado da minha mãe somos uns 20 qualquer coisa, primos. Então, uau, é muita gente, né? Uma creche. Então tudo gritando, pulando, saltando, e brincávamos muito no campo. Meu avô tinha uma espécie de fazenda lá no sul de Portugal, a gente ia muito tempo lá de férias, tinha trator, tinha cão, tinha tanque, então acabava, por exemplo, uma história que pouca gente sabe, tinha um tanque grande que a gente fazia de piscina, que acumulava água para depois regar na horta. Sim. E então tinha uma oliveira, uma árvore bem do lado. O tanque não era muito profundo. E o que a gente fez? Né? Eu peguei uma escada de metal, colocamos na oliveira, subimos bem lá em cima, colocamos uma tábua. Meu Deus. Depois pulamos da árvore, e era um pouco longe do tanque, então ainda tinha que pular com força, senão não acertava no tanque. E então teve uma parte em que eu pulei de cabeça, mas tinha que fazer a curva bem rápido, porque o tanque era pouco fundo. Meu Deus. Então, uma vez que eu bati com a boca lá no fundo do tanque, fiquei todo vermelhinho aqui na frente. e pronto. Então, os meus pais e meus tios não tinham adultos. Os adultos estavam lá na casa, longe, nós gritando, pulando o dia todo, depois tocavam uma sineta para o almoço, a gente ouvia lá de longe. Tá na mesa. A gente lá vinha e fazendo essas coisas o dia todo, né? E mesmo com as máquinas, com os tratores, a gente às vezes ligava o trator, criança, né? Ligava o trator, tinha a máquina, caminhão, tudo isso. A gente fazia muita coisa. Graças a Deus, nunca deu errado, mas eu hoje, olhando para trás, me surpreendo como meus pais, meus avós confiavam em nós. Eles estavam lá tranquilos na casa, faziam a vida deles, tá? Nós correndo o dia todo. Minha mãe dizia que quando chegava no final do dia, que ela tirava a nossa calça e estava com tanta lama que já se podia deixar a calça de pé no chão. O barro já moldava. O barro secou, né? Era tudo, eram dias intensos. Nossa. E pronto, e também muita brincadeira tranquila, saudável, né? Com os cães, tinha lá trigo, meu avô tinha muito trigo, e a gente fazia como que cidades dentro do trigo, né? Casas, né? Fazia um túnel por aqui, depois ali e tal, ficavam lá brincando, pegando gafanhoto. Olha isso, velho, não? Zulene tem trauma de gafanhoto, tem que rezar por esse trauma dela depois. Eu sou um especialista em pegar gafanhoto. Tem que pegar ele quando ele está virado para você, porque aí salta na sua direção. Né? Amor, entendeu? Quando você quiser pegar um gafanhoto, né? Se chegar um gafanhoto perto dela, ela corre longe e chora. É trauma mesmo, porque colocaram um dia no rosto dela assim, e ficaram segurando assim. Alguns meninos bem quietos assim, da turma do Padre Duarte, assim. Brincadeira. Mais ou menos do naipe, né? Brincadeira.
Mas isso é maravilhoso. Agora, esses dias foram momentos bem intensos aqui no Brasil, graças a Deus, né? Foi. Muitas missões, o senhor começou ali no Pernambuco, depois Fortaleza, mas um pouco mais de 15 dias de missão, né? Foi. Tô cansadinho. Tá cansadinho, né? que só. Graças a Deus. Mas foi muito bom, graças a Deus. O povo me acolhe com grande carinho. É uma experiência forte e tive a graça de ir a Simbres. Para mim foi um momento bem especial, né? Primeira vez e pronto, e depois muitos momentos de oração, de evangelização, muitas fotos, muitas bênçãos, muitos bolinhos e coisas regionais. Enfim, foram 3 semanas bem intensas. É uma percepção, talvez, padre, de, por exemplo, vem o padre Duarte Lara, vem o padre fulano, que é exorcista ali, de perceber que ainda há, apesar de ter uma evolução, meio que uma carência dos dois lados. Uma carência de ter padres exorcistas em algumas dioceses e também uma carência da pessoa confundir um padre exorcista como um padre 2.0. Sim. Né? Às vezes eu percebo que tem as duas coisas. A pessoa realmente talvez precise e não tenha em algumas dioceses, mas muita gente também vai e trata o padre exorcista como um padre 2.0, um padre master, um padre master premium, né? Alguma coisa assim. Não parece que é algo assim... Então é isso. Por um lado, é pena que este ministério se tenha perdido na prática da igreja. Devia ser mais normal. Na igreja ortodoxa, todo padre é exorcista, por exemplo. Na igreja católica a coisa é mais restrita, né? E depois, por motivos históricos, se acabou perdendo muito este ministério, então agora tem pouquinhos e tudo aquilo que tem pouco, as pessoas tendem a valorizar. Se tem pouco de uma coisa, acaba valendo mais, né? Então penso que tem essa dinâmica, mas é importante ajudar as pessoas a perceber a grandeza do sacerdote, e o sacerdote exorcista não é outro tipo de sacerdote, é um sacerdote que depois a quem Deus, a igreja confiou esse ministério especial, mas também tem padre que é capelão hospitalar. Não é mais padre ou menos por ser capelão hospitalar ou por ser, professor de teologia. Então, são serviços que a igreja acaba confiando a um sacerdote de um modo especial, mas a grandeza do sacerdote é mesmo quem ele acaba sendo um Cristo na terra, porque consagra o corpo e o sangue de Cristo, coisa que nem Nossa Senhora pode fazer. Perdoa os pecados em nome de Jesus, né? E diz isso: eu te absolvo, isto é o meu corpo. E portanto Jesus usa o padre de uma maneira, podemos dizer, única. Por mais que nós meditemos, é um mistério grande demais. Por isso, ajude os seus sacerdotes, os seus parcos a se alegrar com essa grandíssima dignidade que é o sacerdócio. E pronto, para eles poderem ser Cristo para nós. Nós precisamos todos dos padres, eu preciso dos padres, né? Para me confessar, para me dirigir, e é isso, né? E o Ministério dos Exorcismos é um ministério específico, certamente porque envolve o demônio, a expulsão do demônio, chama muita atenção. Podemos dizer que é um tema mediático, é um tema que chama interesse. As pessoas acabam me procurando, mas eu aproveito, se as pessoas que me seguem já perceberam, as pessoas me chamam para os eventos por eu ser exorcista, mas eu acabo aproveitando para falar de Jesus, do céu e das coisas mais importantes, que não é o demônio. Então às vezes o povo fica um pouco desiludido. Então o padre veio, só falou da Eucaristia e da confissão e do rosário e não fala do demônio. Eu não falei muito do demônio, né? Falo um pouquinho, sempre respondo às perguntas, mas no fundo esse não é o foco, né? Esse não é o foco, não é a coisa mais importante, né? Nós estamos cá nessa terra para amar a Deus com todo o coração, ajudar aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Esse é o foco. Pois tem combates de todo tipo e o demônio nos ataca, nos tenta desviar, mas é só um dos aspectos menos importantes
dessa nossa grande vocação. Deus nos criou para Ele e espera o nosso sim. Eu penso que os próprios filmes, eles fizeram com que as pessoas criassem um estereótipo de exorcista, né? E ficassem com aquela coisa e tal, e de luta contra o demônio, reza, sai capeta, aquela coisa toda. É uma espécie de superpoder. Superpoder, não é? Sim. Mas que talvez o que pudesse ser também muito importante seria a pessoa fazer um trabalho ou ter uma percepção de se antecipar e preparar para que aquela realidade não chegue a acontecer com a pessoa. Claro. Então, talvez o mais importante seja a prevenção para não chegar a nada parecido do que a euforia de chegar naquela situação e precisar de algo que seja um pouco mais forte, né? Talvez falte um pouco dessa consciência muitas vezes. Né? E eu ainda digo mais uma coisa. Sim, as pessoas descuidam muito, abrem brecha, porque perdem a graça de Deus, porque caem nos pecados de adivinhação e de magia, são bem perigosos, porque abrem mesmo a nossa vida, expõem a nossa vida a um distúrbio extraordinário. Então é importante as pessoas serem mais prudentes, terem mais catequese, cuidado, tem coisas que são perigosas. Não brinque com o fogo, se não se quer se queimar, mas também ainda tem um passo mais que isso. Tem gente que às vezes está rezando e está usando o escapulário e está usando água benta só para se proteger do mal. Mas nosso objetivo, o nosso foco principal não é só proteger-nos do mal, é amar a Deus, é chegar ao céu. Né? Então, às vezes, eu pergunto muito isso para as pessoas, porque senão acaba que eu digo à pessoa, não, para se blindar você tem que se confessar bem, tem que comungar. As pessoas estão se confessando e estão comungando com a intenção de se proteger do demônio, mas a coisa mais bela, mais linda e mais tudo que é, você se está unindo a Deus, você está se tornando morada de Deus. E depois, por estar cheio de Deus, o demônio não quer estar perto. Mas é uma consequência. Então, às vezes, a gente quer só esse efeito secundário e perde o prato principal. Então, a gente devia ter o foco todo em Deus me chama a viver uma vida de intimidade com Ele, de amizade profunda. Então, esse é o desafio de todo cristão, se tornar amigo de Deus, nesta terra e depois no céu. Você falou agora de intimidade, uma das coisas que para mim foi muito especial nesses dias, né? O padre Duarte Lara passou uns dias conosco, né? E às vezes quando fala de uma intimidade com Deus, para que possa fechar brechas e ter uma vida com Deus, a gente pode correr o perigo de pensar, então tá bom, quando eu tiver tempo eu vou ter uma vida mais aprofundada de oração, agora eu não tenho condições e tal, não sei o que e tudo, né? Certo. E o Padre Paulo, quando nós conversamos com ele na última entrevista, ele falou de um diretor espiritual que um dia olhou para ele e perguntou os horários que ele rezava e tal, não sei o que, aquela coisa. E ele disse, não, tem dia que eu faço assim, tem dia que eu... Depende muito do dia e tal, tal. E ele olhou e disse, Paulo, tempo não é uma questão de prioridade, tempo é uma questão de identidade. Se você não sabe o que você faz com o seu tempo, você não sabe nem quem você é. Né? E eu vi muito isso no Padre Duarte Lara, né? Às vezes, eu preciso ter intimidade com Deus, tá? Então eu vou esperar a ocasião para que essa intimidade aconteça, ou eu vou preparar a ocasião, eu vou criar a ocasião para que isso aconteça, né? Forçar a ocasião. Isso, forçar, né? Então ali o padre vai, ali tudo, o terço e o rosário, anda para um lado e para o outro, né? Uma varanda lá em casa, coitado, 2,5 metros de varanda, e virou a igreja do Padre Duarte Lara ali, ele andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas o fato é que, ao mesmo tempo, nada de muito extraordinário, um terço na mão, rezando, cumprindo aquilo que era para fazer com o coração desejoso e tal, não sei o quê. Porém, fazendo o que se tinha que fazer, né? Então, às vezes, uma intimidade com Deus
às vezes não está ligada a nada mirabolante, nada muito espetacular, espetacularizado e tudo, né? E isso é importante, talvez, né? O que é que o senhor acha da gente pensar sobre isso também, né? Então, eu acho que os eventos têm às vezes pessoas que acabam ficando procurando muito evento e não percebem que a nossa amizade com Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, se constrói depois no dia a dia, como nós alimentamos uma amizade humana. Com tempos de colóquio, a gente conversa com os amigos, a gente está junto, e isso é bem sereno, é bem tranquilo, e às vezes não tem grandes emoções, nem coisas, não é? Mas é uma relação que se vai construindo, é um relacionamento que se vai construindo muito serenamente, por isso, e alimentado por a oração, sobretudo. A oração é o grande encontro, né? E depois os sacramentos, né? Que também são oração. Missa é oração, né? E a confissão. Então, acaba sendo isso, né? A gente vai crescendo. Começamos com a palavra, né? Se nós não meditamos na palavra de Deus, se nós deixarmos de comungar o corpo de Jesus, não tem como não esfriar a nossa relação com Jesus, né? É diretamente proporcional. Se a gente rezar menos, acaba que vai esfriando. Como se eu deixar de falar com os meus amigos, vai esfriar, né? Eu faz 2 anos que eu não falo com ele. As coisas mudam um pouco, por muito que eu não queira, né? Então é isso, né? Eu penso que tem todo este desafio pela frente, que é ajudar. Eu hoje, lá na Europa, cá não é tão difícil no Brasil, graças a Deus. Lá na Europa, mas a igreja se tornaram muitos fiéis que têm tradições religiosas, mas nos quais se apagou quase completamente a relação com Deus. Então as pessoas querem a procissão do padroeiro, querem ir na missa para rezar pelos defuntos, mas já não para ouvir Deus. O que é que Deus me tem para dizer hoje? Deus me está falando hoje, eu estou ouvindo. Então, isso é o ponto mais importante, é o tal diálogo entre os amigos. E isso acontece pela fé, né? Tem que ter fé. Se a fé se apaga, não há mais. E depois na oração. Mas não só na oração, porque a oração não é só quando eu estou na igreja, né? Eu vou no carro e eu vou vivendo essa presença de Deus que me leva a manter esse diálogo, né? Conversando. Jesus, veja esse meu irmão que não pôs o pisca. Dê um jeito, né? Preciso de um lugar para estacionar agora, Senhor. E agora? Então, os momentos fortes de oração, em que nós estamos mais na capela, ou mais pegando a Bíblia, ou assim, depois devem ser, de algum modo, o ponto de partida para manter essa nossa presença de Deus através de todo o dia. Então, aquele diálogo com o céu vai acontecendo muito espontaneamente e muito naturalmente e muito constantemente. A gente vai falando com o anjo da guarda, com Nossa Senhora, com São José, e vai na rua, e Deus abençoe esse irmão e aquele. Então, dá um olhar completamente novo a toda a nossa existência. E tudo isso está alimentando a nossa amizade com Deus. Deus não nos pede só que a gente reze dentro da igreja. Depois, essa amizade continua ao longo do dia. Deus está comigo, né? Essa prática meio de que forçar, criar situação de oração e ser também perseverante, isso logo de início de vida sacerdotal, o senhor já conseguia fazer isso? Sim. Ou aos poucos que as coisas foram ainda mais, ficando um pouco mais densas, né? Foi até antes do seminário. Eu fui agraciado numa aparição de Nossa Senhora, assim com uma graça um pouco especial. Depois acabou que eu comecei lendo, meditando muito nas mensagens de Fátima e noutras aparições de Nossa Senhora. Em algumas elas faz pedidos bem concretos.
rezar o rosário completo. Então eu comecei rezando o rosário completo. Confissão, pelo menos mensal, mas se possível semanal. Eu comecei confessando todas as semanas. E já passaram 30 anos que eu fiz esses propósitos. Com 20 anos, não, com 22, 21, fiz 50. E depois jejum segunda, quarta e sexta, depois a coroa angélica, e depois meditar a palavra de Deus. Comecei lendo o Novo Testamento. Então, a minha diretora espiritual, digamos, mais eficaz, mais forte, a primeira, no fundo, foi a própria Virgem Maria. E então, eu, por graça de Deus, tenho sido perseverante nesses propósitos. Então, se tornaram hábitos muito enraizados. Então, é muito difícil para mim não terminar o meu rosário. Eu já fico incomodado. Né? Mas não é um escrúpulo. Não, é um hábito profundo. É como você se habituou a escovar os dentes. Então já fica estranho se você, né? Você não está bem, né? Não deu, né? Então, houve esses hábitos que se tornaram bem presentes. Depois no seminário tive também uma ótima experiência que me ajudou a aprofundar mais coisas. Comecei rezando a liturgia das horas, tudo isso. Então tem todos uns hábitos na vida espiritual que se foram formando de oração, e depois eu vejo que a igreja insiste muito, né? No caso dos sacerdotes, e daí vale para todos os cristãos, que a nossa grande prioridade é alimentar a nossa união a Cristo, e isso passa pela vida de oração. E, portanto, para o nosso ministério ser frutuoso, essa é a chave. Né? A chave é estarmos cheios de Deus. O resto vai acontecer. Às vezes eu vejo que a gente se preocupa muito. Vou fazer o roteiro, vou preparar o cenário. O mais importante, o ingrediente mais essencial é o nosso coração estar em Deus. Tudo o resto vai vir por acréscimo e é bem mais secundário. Eu vejo que às vezes, do ponto de vista humano, tem muitas coisas que falham, mas se Deus está presente, os frutos vêm. E vejo também às vezes o contrário. Tem coisas que tecnicamente são perfeitas, está tudo bem, mas falta algo, né? Falta alma. Não, Deus não tem muito espaço, então não dá muito fruto, né? Pronto, então é isso, é tentar, mas é uma luta para todos, obviamente, e temos todos que gerir. Hoje o mundo se tornou muito corrido, e então nós temos todos que gerir uma grande quantidade de pedidos, de informação, de gente, e não é sempre fácil. Portanto, esta luta por defender ter a ordem das nossas prioridades bem organizada é uma luta, né? Então eu tenho que me esforçar para ver quando celebro missa amanhã, porque às vezes estou missão, né? E se eu tiver pouco cuidado, acabaria escapando. Sim. Graças a Deus até hoje não escapou, né? Ou o rosário, então eu já vou vendo. Obviamente que tem que ter também bom senso, porque uma coisa é eu estou nas minhas rotinas em casa, na paróquia, outra coisa é eu estou em missão, em outro local. Então temos que adaptar um pouco, né, com bom senso, mas tem muitas coisas que dependem de nós, né? É tudo uma questão de a gente querer forçar, como eu dizia há pouco, a ocasião. É dizer, Guto, eu preciso de umas 3 horas para fazer as minhas orações, sem contar com a Santa Missa. Pronto. Sim. Eu digo para você, o Guto diz, tá jóia, padre, pronto. Tá ótimo. E depois se falta, eu digo, ainda falta. Pronto. E uma coisa interessante é que aí é onde está a chave de tudo aquilo que uma pessoa procura num exorcista. Porque essa seria a pergunta, né? O senhor tem falado muito nesses dias de missão, aquelas perguntas, né? Que se repetiram diversas vezes. Certo. Ô padre, se alguém faz um malefício contra mim, alguém vai, faz uma bruxaria, alguma coisa e tal, não sei o quê. E o senhor repetiu por diversas vezes sobre a questão de que, olha, foram tantos casos. Sim. E tantos % desses casos, a pessoa que foi atingida pelo malefício não estava em Deus, né? Sim. Então,
seria uma conclusão correta dizer de que a pessoa que está realmente em Deus, o malefício, sei lá, o trabalho, aquilo que se faz contra a pessoa. Não cola. Quem está na graça de Deus pode ficar tranquilo. Mesmo todos os casos que eu recebi até hoje, que eu me lembre, não houve nunca um católico fervoroso, praticante, que fosse vítima de um malefício. E faz um montão de anos que eu estou nos exorcismos. 17 como exorcista e depois com o Padre Gabriel desde 98. Então faz uns 27 anos. Nunca vi até nesses 27 anos nenhum caso de um católico fervoroso que fosse vítima de um malefício. E pelo contrário, vi casos, vi malefícios feitos contra católicos fervorosos que não deram em nada. E que deixaram os bruxos meio perplexos. Até se convertem, o senhor fala, né? Alguns sim. Alguns percebem que, então o poder de Jesus é mais forte que o meu? É a conclusão que eles tiram, né? Então, o poder de Deus é mais forte que o meu. Pronto. É a conclusão lógica, né? Então acabam alguns se convertendo. Tem uma história que eu conto muito. Foi lá aqui na América Latina, penso que Colômbia, tinha um bruxo que faltava só um grau para subir a sacerdote satânico. E o grau que faltava era o sacrifício humano. Ele tinha que fazer um sacrifício humano ao demônio. Já fazia sacrifício de animal. Então, ele contava que com os rituais satânicos, ele conseguia tudo o que queria. Chegou um momento em que apareceu uma moça no bairro dele, que ele achou muito bonita, jovem, 15 anos, 16 anos, bem jovem. E ele começou fazendo rituais para, digamos, amarrar ela a ele, do ponto de vista afetivo, para ela ter interesse por ele, coisas que ele fazia já antes. E, para a surpresa dele, ela não deu bola para ele. E ficou estranho. Então, mas não está funcionando? O que é que se passa com esse caso? E continuou fazendo. Às tantas se começou aproximando da moça e percebeu que ela toda a manhã ia na missa, rezava o terço e comungava. Depois já seguia o seu dia a dia. E descobriu depois que ela no final do dia rezava outro terço, né? 2 terços. Um de manhã, missa, terço e missa, e no final do dia rezava outro terço. Depois ele começou indo na missa fingindo que era católico piedoso. Ficava lá sentado no banco. E o que aconteceu? Aconteceu que durante a missa ele começou sentindo mal-estar. Começou tendo alguns ataques, suores, e começou tendo coisas estranhas. E todo mundo que estava na missa começou percebendo, esse moço não está bem. E ela começou rezando por ele, sem saber a história, né? Até que isso começou sendo a caminhada de conversão dele. E acabou que ele começou, no fundo, reconhecendo que estava julgando o time errado, se arrependeu, depois necessitou dos exorcismos. Durante o tempo em que ele foi satanista, o demônio tratava ele muito bem. No momento em que ele quis se arrepender e sair do satanismo, aí foi pesado. Então precisou de exorcismos. E nesse momento a moça já era, digamos que, consciente do que estava acontecendo e queria rezar por ele e ajudar ele, né? E às vezes ele conta em algum testemunho dele que quando tinha as orações, às vezes ela chorava por ver ele tão mal, e se caía alguma lágrima dela na pele dele, ele se queimava muito. Nossa. Por ver, ou seja, a força do amor. Eu às vezes peço, por exemplo, as crianças, às vezes vêm pais e tem crianças, e eu peço aos filhos para rezarem pelos pais. É muito forte, o demônio também reage muito, né? Porque são orações muito inocentes, muito puras, que chegam ao céu muito rápido, né? Portanto, isso para dizer, um católico praticante não só não deve ter medo do inferno, nem do demônio, como é o contrário, acaba sendo o demônio que foge, que está incomodado.
mas o demônio me tenta. Pronto, mas as tentações sempre teremos. Mas o demônio não vence, perde. Esse é o ponto, não é? Portanto, quem reza, no fundo é canal de Deus, né, no meio do mundo. As pessoas sempre têm esse erro de atribuir os milagres, a eficácia das orações ao instrumento de Deus. Esse padre tem um grande poder. Não, Jesus usa esse padre com muito poder, né? Então a gente sempre troca o instrumento pela causa, e a causa no fim é Deus, né? Então se nós estivermos em Deus, coisas grandes acontecerão. Inclusive, durante toda a nossa conversa aqui, tem aparecido na tela um GC, para você conhecer um pouco aquilo que nós providenciamos, e com muita graça, foi um grande presente para nós. Estamos oferecendo para vocês, para todos nós, na verdade, um itinerário, um aprofundamento, um treinamento chamado Armas Espirituais. Então nós gravamos um material bem especial com o Padre Duarte Lara e com a Maria Gabriela, e tem QR Code na tela, tem o WhatsApp também, tem o link na descrição, para que você possa ter acesso a esse curso, tá? Tá muito bem direitinho, muito organizado, foi muito especial. E a intenção desse curso é ofertar armas espirituais que nos ajudem no dia a dia para manter uma vida em Deus, né? A manter uma vida perseverante na graça de Deus. Então nós conversamos sobre vários assuntos, né? Tanto a Maria Gabriela como o Padre Duarte Lara traz ali muitos assuntos. A Maria Gabriela traz muitos testemunhos de situações que ela passou, que ajuda muito a gente a refletir sobre a nossa vida, a entender um pouco como realmente blindar, fechar as brechas para que o inimigo não possa agir na nossa casa, e principalmente aquelas que são tão pequenininhas que às vezes passam por despercebido, e às vezes a gente nem entende que realmente o inimigo pode entrar por ali, né? Então, você pode hoje adquirir esse curso, e está aí com uma precificação especial que está aí na tela. Você vai no QR Code, tem o WhatsApp, tem link na descrição, e você vai ter a sua oportunidade de viver esse itinerário especial, esse curso que é o curso Armas Espirituais com o Padre Duarte Lara e com a Maria Gabriela. Que por sinal foi uma experiência muito boa. O senhor não a conhecia, né, padre? Não, ainda não, e foi uma bênção. Achei uma mulher de Deus, sem dúvida, com uma fé muito profunda e ao mesmo tempo muito simples, né? Como Deus trabalha bem nos corações pequeninos, nos humildes, né? E ela não tem tantos estudos, digamos assim, mais teológicos, mas tem muita experiência das coisas de Deus, né? Foi isso que a impressão com que eu fiquei, né? Ela foi aprendendo lá no terreno, né? Na luta. A se virar nos 30. De fato, né? E é interessante que agora, quando ela vai trazendo assuntos à tona, ela traz os pontos principais que para ela foram os mais recorrentes nos casos que ela pegou, sim. E que já ajuda a gente a despertar um pouco sobre as coisas. 90 anos de experiência, então a gente vai aprendendo, vai vendo quais que são os denominadores comuns, né? Quais são os padrões, né? E quais são as causas mais frequentes, né? Então, tudo isso é um tesouro. Então, falando um pouco, inclusive, sobre o assunto do curso, sobre armas espirituais, se nós pudéssemos aqui desenhar num papel aqui, né, as armas espirituais que talvez tenham sido, a gente falou já, vida de intimidade, vida de oração, que podem nos ajudar a manter uma vida perseverante em Deus, aqui colocar de um lado, né, e do outro lado, as principais brechas que podem, mesmo sem a minha percepção, abrir para que o inimigo possa agir na minha vida. A gente já falou bastante sobre isso, mas a gente talvez podendo linkar as armas com as brechas ou vice-versa, as brechas com as armas, talvez. Então, a atividade do demônio que todos experimentamos, que é a mais perigosa, no fundo é a tentação. Então, eu acho que as pessoas veem sempre, quando vem o padre exorcista, sempre todo o discurso se centra muito nos problemas extraordinários, na possessão, como é que eu resolvo?
Então, eu acho que vale a pena dedicar mais tempo a estudar como o demônio nos tenta e como vencer as tentações. Basicamente, a chave está, como sempre, em Jesus e na Bíblia. Jesus foi tentado pelo demônio, venceu o demônio. Depois, por exemplo, dos 40 dias no deserto. Então, nós temos que meditar essas passagens. Aí está a chave para também nós vencermos as tentações, seguindo os passos de Jesus. Jesus rezou, jejuou, oração e jejum nos fortalecem no combate espiritual. Depois, não nos afastarmos da palavra de Deus, obedecer a Deus. Um grande segredo, se Eva não tivesse afastado de que Deus tinha dito, tinha dado tudo certo. Então, o demônio venceu porque no momento em que Eva começa dando ouvidos para ele, e ela teve que fazer uma escolha. Deus está dizendo, se eu comer, eu morro. Mas o demônio está dizendo, não, se você comer, você vai fazer como Deus. Então tem um dilema. A quem eu dou ouvidos? E depois tem, a palavra diz, mas Eva olhou para a maçã e ela viu que era boa de comer. Então, às vezes, o pecado tem sempre, a tentação tem sempre uma aparência de bem. É importante aprender isso, porque as aparências às vezes se enganam. E o demônio usa muito isso. O demônio mascara o pecado de uma aparente coisa boa. De outro modo, não atrairia o nosso desejo. Se a maçã fosse algo ruim, fosse algo repugnante, não tinha como. Então o demônio tem que propor um mal bem mascarado, bem enrolado sobre uma aparência de bem. Então é preciso essa prudência primeiro para reconhecer as tentações. Eu penso que uma coisa muito útil na vida espiritual é, interiormente, nós temos como um sistema de alerta que nos diz cuidado com a tentação. Por exemplo, eu estou vendo um seriado, e depois começam cenas mais sensuais. Então, cuidado com a tentação. Eu não posso estar olhando para essas cenas porque isso vai facilmente perturbar a minha paz e tem o risco de eu começar consentindo, Às vezes a gente vê coisa, olha, sem maldade, porque a gente não consegue não abrir os olhos, Vai na rua, mas às vezes depois do primeiro olhar vem um segundo, aí já não tem tanta desculpa. Então, é muito importante você ter o sistema de alerta funcionando, ou seja, dito isso do ponto de vista teológico, é a consciência bem formada e bem sensível. Você já sabe, eita, cuidado, como no tráfico, Você pode guiar bem distraído, então facilmente, ou você vai guiando, vai olhando no espelho, vai vendo, aí vem moto, atenção, vou pôr o pisca, pronto, isso se aplica na nossa vida. Então faz igual o Zulene, freia bem em cima e dá um susto no padre. Foi dia... mais uma experiência inesquecível. O padre olhou assim pra ela. Vai bater? Só uma vezinha, né, padre? Mas é boa motorista, né? Sem dúvidas. Desculpa, eu não podia deixar passar esse prato. Mas aí vai guiando, né? Então, a vida é essa aventura onde nós estamos todos, em que surgem perigos de todos os tipos e inesperados. E é tão importante essa prudência, essa atenção, esse cuidado de perceber, opa, isso não é bom. Às vezes, interiormente, nós temos tentações de julgar uma pessoa, de fazer, não sei, ou ter algum sentimento negativo em relação a essa pessoa. Ele fez isso, ele vai ver. Então, a gente tem que ter um sistema rápido de alerta a dizer, opa, não, menino, não, isso não. Então, tem que rezar logo. Ou tem que... Então, esse movimento interior de... Eu digo, essas são ideias minhas, de etiquetar a tentação. Quando você coloca uma etiqueta na tentação, já é metade da vitória, que você já se posicionou espiritualmente. Você está dizendo, isto eu não quero,
é uma tentação. Às vezes ela não some logo. É como a mosca que fica rodando e pousando. Mas você já se posicionou, você já disse, isso vem do demônio, eu não quero isso. E depois, se você rezar e tiver um pouquinho de paciência, o demônio acaba desistindo. Qual foi o erro de Eva? Entrou no diálogo, então aí a gente se lasca. Porque entra no diálogo, o demônio é bom de conversa, e vai com o jeitinho dele, tranquilo, não é nada, tranquilo, você está fazendo, aí acaba dando uma trinquinha, já era. Então aí ele nos pega. Então eu penso que, infelizmente, as pessoas pensam muito, mas ele está possesso e só precisa de exorcismo. Acaba descuidando o combate mais perigoso e o mais frequente, do qual ninguém escapa, que são as tentações. Então, e a chave para vencer, digamos, habitualmente as tentações se chamam as virtudes. Ou seja, quando nós, no nosso coração, quando nós ganhamos maus hábitos, vícios, é tão fácil pecar. Porque nós próprios nos tornamos, digamos, inclinados ao pecado pelos vícios. E, pelo contrário, se nós fizermos crescer as virtudes humanas e cristãs e teologais, é o oposto. A gente fica com uma disposição para Deus, para amar a Deus, para servir a Deus. E fica difícil pecar. Não é impossível, mas é difícil. Porque todo o seu foco, todo o seu desejo está centrado em amar a Deus e servir a Deus. E por isso você já vê as ameaças e reconhece. E a sua disposição é de não ceder. Não quer dizer que não tem luta, mas pronto. Então, tudo isso eu penso que ajudaria a todo mundo, né, a refletir nessas verdades. Depois perceber que o demônio não é a única fonte de tentação na vida cristã. Né? Tem umas que vêm sem ser o demônio, que é aquilo que nós chamamos o mundo. Tem todo um estilo de vida que o mundo nos propõe, que acaba sendo uma espécie de felicidade sem Deus. Sim. Você compre isso, faça essa viagem, aí você vai ser o cara mais feliz do planeta. E não é tão simples, é mentira, né? E pronto, o marketing não ajuda muito. Então aí a gente tem que resistir a isso, né? E reconhecer esses enganos também. Me estão vendendo uma felicidade que não é verdade, né? Faça isso, você vai ficar tudo certo. Não é. Depois perceber que nós próprios, infelizmente, o pecado original deixou uma desordem na natureza humana. Nós próprios ficamos um pouco desequilibrados interiormente. Há uma tensão em nós, né? Eu uso a analogia do carro, né? Você passa num buraco muito grande, a roda fica meia torta. Sim. Então, o volante, se você largar a mão, o carro vai fora, né? Então, fica mais difícil dirigir o carro. Então, essa é a condição da natureza humana ferida pelo pecado. Não foi destruída, o carro ainda funciona, ainda anda, mas não está certo, o carro está desalinhado. O nosso coração ainda é capaz de amar, de querer o bem, de fazer escolhas certas, mas está um pouco descalibrado, então tem essa tensão interior. Às vezes, São Paulo diz, né, eu vejo o bem e o aprovo, mas faço o mal. Nem é uma questão de perceber, de não ser enganado. Né? Eu reconheço que isso é bom e isso é mal, mas às vezes isso não chega. Às vezes eu quero o mal sabendo que é mal. Né? É triste essa nossa condição. São Paulo fala disso, né? Tem essas cartas em que reflete sobre isso. Então, essa é outra fonte de tentação que acaba por ser a nossa natureza ferida. A graça dos sacramentos, a graça da oração, que Deus nos dá na oração, cura parcialmente esta ferida, essa desordem. É como você vai no mecânico, ele pega o martelo e dá umas marteladas boas na roda. Aquilo ficou melhor, mas ainda não ficou perfeito. E perfeito ficará apenas no céu. Então tem muita gente que pensa que nessa vida vai ficar perfeito. Não vai. Vai ficar perfeito no céu. A vitória completa sobre o mal e sobre todas as consequências do mal é escatológica, ou seja, só se realiza no céu. No céu, a roda vai ficar... E no céu o que vai acontecer? Eu vou querer fazer o bem e vai me apetecer sempre fazer o bem. Aqui na Terra,
às vezes eu quero o bem e me apetece o mal. Há essa tensão. No céu, o que me apetecer será sempre o bem, a virtude, o que está certo. É ótimo, eu posso deixar rédea solta para o desejo, né? Me apetece isso, dá glória a Deus. Me apetece aquilo, dá glória a Deus. E aqui na Terra, você tem que controlar o cavalo selvagem, né? Você tem que domesticar, porque o São Paulo usa muito o binômio carne e espírito, né? Carne tem desejos contrários ao espírito. Então, é essa dinâmica de tensão entre a nossa humanidade ferida pelo pecado, que muitas vezes eu vejo o bem, mas acabo querendo o mal. Então, essa solução parcialmente é curada pela graça de Deus, que recebemos nos sacramentos e na oração, mas só fica plenamente resolvida no céu. Por isso, a vida nessa terra, qual é a consequência de tudo isso que eu estou dizendo? A vida nessa terra é uma longa batalha. É uma longa luta, por isso nós chamamos a igreja que caminha no mundo, a igreja militante. Sim. Estamos em guerra contra o pecado, contra o demônio, contra o mundo, contra a carne, e essa guerra só termina no dia da morte, né? Pronto, então tem gente que desanima muito, padre, eu estou muito tentado e tal, eu brinco e digo, é sinal que você está vivo, meu irmão. Né? Porque e se tivesse tudo certo, estava errado. Não, vai ter luta até o dia da morte. E alguém podia perguntar, mas por que, padre? Deus permite essas lutas para que você se possa exercitar nas virtudes e crescer espiritualmente. Se não houvesse luta, pois pouco crescimento haveria. Então a parte boa das coisas menos boas, das tentações, é que são uma oportunidade de fazer atos de virtude. Quando vem uma tentação, você sempre tem que fazer uma escolha. Se fizer a escolha certa, vence. Se fizer a escolha errada, cai. Mas tem que fazer uma escolha, não pode ficar neutro, né? Você acaba se posicionando, ou aceito ou rejeito, né? Quando eu venço, né? Por isso no Pai Nosso a gente pede, não nos deixeis cair em tentação. A gente nem pede para não ser tentado. A gente pede para não cair. E portanto, eu penso que é importante a gente perceber essas verdades, não desanimar, é uma luta contra nós próprios, né? E que só termina no dia da morte. Uma frase de uma aparição de Nossa Senhora que me ajudou muito, que resume isso, ela dizia, a vossa conversão só termina no dia da vossa morte. Então vamos estar sempre em reforma, né? Seremos sempre uma obra inacabada até partirmos para o céu. Olha, eu seria um túnel. O padre já, um poste talvez, o padre já é mais magrinho, 50 anos e tudo, né? Uma obra mais... Né? Mas a boa notícia é, como São Paulo, né? Tem um padre amigo meu, que é assim grande também, e ele diz, se nós somos templos do Espírito Santo, eu sou uma basílica. Boa! Olha aí, tá vendo? Então, me senti valorizado agora, né, amor? Tá. O templo é só uma basílica, tá vendo? Muito bom. Imagina só, gente, você ter a oportunidade de aprofundar tantos assuntos com o Padre Duarte Lara e a Maria Gabriela. Então, nesse episódio do Santo Flow, de um modo muito especial, é um episódio de estreia, de lançamento do curso Armas Espirituais, que já tem sido um bem na vida de muita gente. Nós lançamos ontem, né, no evento Revestidos, e hoje você tem a oportunidade aí, através do QR Code, do WhatsApp, do link que está na descrição, fazer também a tua inscrição. Acho que é 12 de 20 e poucos reais, né? Um preço bem simbólico, dá para todo mundo ter a oportunidade de acessar a todo esse conteúdo, e lá também você vai ter direito à aula, ou melhor, as imagens do Revestidos, que foi espetacular também o evento. Então aproveita hoje, as condições estão bem especiais de lançamento, e basta você ir no QR Code, falar no WhatsApp, clicar no link na descrição, tá no link da bio do Instagram também nosso, e tá tudo certo. Então fique à vontade, porque vale muito a pena, são muitas horas de gravação. A Maria Gabriela preparou todo um esquema para o curso, o Padre Duarte Lara, assim, módulos bem especiais, que realmente vai servir muito para a nossa vida, tá certo? Quais os assuntos mais frequentes que chega até o Padre Duarte Lara nesses dias de missão, geralmente? Acaba sendo, você vê, né? Acaba sendo sempre, as perguntas são parecidas, né? Tem no fundo,
muitas ligadas a estes temas do demónio, de como resolver as questões ligadas ao demónio, os distúrbios, quais são as causas, quais são os remédios, digamos assim. Então aí eu acabo explicando muito. Tem também muita dúvida se determinado comportamento inclui superstição ou não inclui, né? Hoje em dia tem sempre novas medicinas alternativas, então eu recebo também muita pergunta sobre esses temas. Tem muita gente que deixa bilhetinho com perguntas e pois também tem alguns que perguntam menos sobre temas relacionados com o fim dos tempos, com o que estamos vivendo, como devemos nos preparar para os tempos que estamos vivendo, e tudo isso. Também surgem algumas, mas menos, né? mais os temas ligados aos exorcismos. E tem muito pedido de oração. Eu vejo que as pessoas pedem muita oração para mim e eu rezo por elas todos os dias, né? Eu vou fazer aqui, padre, uma espécie de vai e vem. Eu falo o tema e o senhor tenta, de uma forma direta, trazer assim, olha, não é para católico, por isso, por isso e por isso. Certo. Combinado? Isso, vamos. Daquele jeito, igual o tênis. Inclusive o senhor desde 6 anos que praticou tênis, né? Parou depois de um tempo, né? Sim. Mas por muito tempo praticou. Então eu jogo a bolinha e o senhor devolve. Isso. Tá bom? Tá certo. Força. Eu me sinto um atleta, pelo menos virtualmente. Vamos lá. Vou colocar na mesa. Sim. Reiki. Não. É uma forma de magia branca, em que se invocam energias espirituais, mestres do Reiki. Já foi condenado expressamente pela Conferência Episcopal dos Estados Unidos. Aqui eu posso trazer, eu tenho uma outra, mas antes eu quero trazer espiritismo. Não, é uma forma de invocação dos mortos, Deuteronômio 18. Né? Deus proíbe lá no Deuteronômio invocar os mortos. É um pecado grave contra o primeiro mandamento. O demônio se faz passar pelos defuntos com muita facilidade. Muitas pessoas são enganadas através do espiritismo. Medicinas naturais, homeopatia, essas questões mais naturais que hoje aparecem muito também, chás, essas coisas. Certo, então, aí se fossem verdadeiramente apenas medicinas naturais, não teria problema, porque as coisas naturais têm propriedades medicinais, né? Os chás, as frutas, muita coisa tem propriedades. Mas a sugestão que eu dou é prudência, porque nesse mundo muitas vezes se usa uma espécie de cortina de fumaça. Se diz que é medicina natural, mas você acaba que por trás disso oferecem outras coisas que já não são tão... Reiki, por exemplo, é uma loja de medicina natural. Você vai lá e acaba que o senhor da loja diz, mas você está mal, se você quiser, temos esse curso, essa sessão de Reiki hoje à noite, você venha. Então, acaba usando uma cortina de fumaça, ou seja, aquilo no fundo vai para lá do que é natural. Então, prudência. Se você está doente, vá no médico, peça a unção dos doentes. E as medicinas naturais, se forem mais, digamos, menos duvidosas, tem coisas que todo mundo sabe, né? Se pegar própolis ou se pegar mel, que é bom para a dor de garganta, então aí não tem problema nenhum, né? Mas a homeopatia tem vários problemas do ponto de vista mais de conceito, de filosófico. Agora não vamos entrar, mas no fundo ou não serve para nada, ou se você adere aos conteúdos do fundador da homeopatia, você acaba acreditando em vários erros. E com frequência eu vejo que quem está na homeopatia quase sempre está noutras coisas supersticiosas, né? Que usa o pêndulo, que gosta do reiki, que vai no yoga, pronto. Então é fácil. E eu ia falar yoga. O yoga é inseparável do hinduísmo. Lá na Europa e agora no Brasil, na cultura, tem todo esse interesse para as religiões orientais. Nós somos chakras, somos meridianos, temos que equilibrar as energias e tudo isso. Então, tem gente que pensa que o yoga é só um exercício de relaxamento. Se você for na Índia e disser isso a um hindu, ele ri na sua cara.
né? É como se eu dissesse que o rosário é apenas um exercício de relaxamento. A palavra yoga literalmente significa união. E a pergunta que vem a seguir é: com quem? Portanto, é importante não ser ingênuo. Pronto, então no yoga tem mantra, você está fazendo invocações e não sabe o que está dizendo. Cuidado, né? É importante, tem toda uma conotação espiritual religiosa, de abertura espiritual, de crer. Né? Ah, mas eu estou fazendo ginástica. Você faz ginástica, não chama yoga, chama ginástica, né? Pronto. Ah, mas eu quero fazer ginástica bem suave. Então faz ginástica suave. Tatuagem. Então, é mais difícil responder sim ou não. Vamos ver. Então, em teoria, se for uma tatuagem, digamos, sem um conteúdo negativo, seria possível, sim. Não seria pecado, né? Embora no Antigo Testamento tenha uma passagem que proíbe as tatuagens, mas proíbe num contexto em que as tatuagens eram usadas com conotações religiosas, né? Pronto. Mas, tem sempre o mas apesar de não ser necessariamente pecado, é importante que hoje tem uma cultura toda que vê o corpo não como algo que pertence à minha pessoa, mas como algo que eu tenho. Eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo. Então eu uso o corpo. Então isso não é compatível com a fé católica. Eu sou um corpo e alma. Por isso o corpo tem uma grande dignidade. E nós tratamos o corpo com respeito. No Templo do Espírito Santo, nós temos cemitério, né, para deixar o corpo com cuidado, etc. Então, hoje o mundo tem como eu digo, tem essa filosofia de usar o corpo como uma coisa descartável. E a tatuagem entra um pouco nessa lógica. É fácil, né? O corpo é matéria. Então tem um certo desprezo, às vezes, do corpo. E, infelizmente, a maioria das tatuagens que eu vejo, muitas delas têm coisas também feias, né? Tem dragão, tem caveira, né? Tem coisa que não cai bem num filho de Deus, né? Você imagina São José com uma tatuagem? Eu não. Né? E Nossa Senhora com uma tatuagem? Também não. Então também pode sempre fazer esse teste, né? Nossa Senhora colocaria isso? Tenho as minhas dúvidas, né? Portanto, eu acho que não é bom, né? Portanto, não sendo pecado, se não tiver um conteúdo negativo, eu vou fazer Jesus me ama. Não é pecado, não. Mas eu não faria mesmo assim. Constelação familiar. Então, é uma suposta terapia que quer recriar uma cena que aconteceu no passado para curar feridas, traumas, etc., que, no fundo, não tem validação científica e que induz a erros, né? Pronto, portanto, não é para nós católicos. Agora, aqui a gente poderia entrar em terapia quântica e tantas outras coisas. Tudo que for ligado a essas questões, é interessante que o católico sempre tenha um ponto de atenção? Então, o conceito de se é uma terapia alternativa, já deve soar o alarme, né? Terapia alternativa, cuidado. Se você está doente, você vai no médico, né? Não invente coisa estranha, não procure a saúde onde não se sabe se pode vir, né? Portanto, se você está doente, faz como o Papa está doente, vai no hospital, pronto, né? E pede a unção dos doentes, imite o Papa e os santos, né? Não faça coisa, não seja imprudente. Terapia alternativa, cuidado, sobretudo as chamadas terapias alternativas energéticas, né? Quando oferecem para você, você se deita, a gente faz aqui umas pedras, faz umas coisas, as mãos, né? No fundo tem muitas formas de terapias energéticas que são profundamente problemáticas porque implicam magia branca. Você está invocando forças que ninguém sabe quem são para curar uma doença, né? Então aí você acaba abrindo o coração para essas forças, é um pecado contra o primeiro mandamento e você de algum modo está pedindo ajuda ao demônio. Má ideia, cuidado. Porto ou Benfica?
Sporting. Sporting? Ah, é? Você torce Sporting? Torço Sporting. Que coisa. Então, eu brinco, eu digo que o sportinguista tem mais facilidade no céu, por 2 motivos. Porque tem uma grande capacidade de sofrimento, o Sporting ganha pouco, e porque tem uma grande esperança. Sempre o sportinguista está dizendo, esse ano a gente vai ganhar. Esse ano vai ganhar. Sempre esse ano, e então, tá tudo bem. Essas virtudes a gente exercita a paciência e a esperança mais que os outros. Muito bom. Olha, gente, é o seguinte, eu quero louvar a Deus por esses dias e também por esse podcast de hoje, muito especial. Lembrar você que saindo agora, você vai correr lá na página, através do QR Code do WhatsApp, para você ver a grande preciosidade, o tesouro que ficou o nosso curso Armas Espirituais com o Padre Duarte Lara e a Maria Gabriela. Então vai lá, terminou aqui, já corre para você fazer aí o seu acesso, que vai ser muito especial. E uma coisa muito importante é também que eu quero entregar aqui para o Padre Duarte Lara, da Sabatina e Camisetas. Camiseta personalizada para evento, primeira Eucaristia, Crisma, tudo direitinho, acampamento, grupo de oração, Sabatina e Camisetas. E aqui eu conversando, eu falo muito assim, que maravilha, é uma coisa que eu sempre falo sem querer, assim. E aí eles fizeram, Padre, uma camiseta, ó. Que maravilha. Ser católico. Que ótimo. Olha aí. Amém. Personalizado, ó. Isso aqui é bom para um tecido bom para academia, para sair assim, ó. Não sei o tamanho se tá certo aqui, tá? Tu conferiu não? Tá só sentado aí, não faz nada, né? Tá brincadeira. Olha aí, ó. Que maravilha ser católico. Amém. Santo Flow. Santo Flow. Ei. Olha aí, ó. E o brasão aí do Vaticano, tudo direitinho. Perfeito. Tem uma velinha. Isso daqui é bom para ir fazer uma ginástica, né? Isso. O senhor vai sempre ou não? Faço. Agora faz uns 2 anos que eu comecei, porque já estava com algumas lesões na coluna, no ombro esquerdo. E então o ortopedista me deu tarefa de casa. Para a gente terminar, Padre, o dia em que foi mais engraçado ou de um exorcismo e o dia que pro senhor foi mais assim, eita, hoje foi forte. Então, engraçado, é bastante frequente, o ambiente é bem menos pesado que as pessoas pensam. As pessoas que algum dia vêm no exorcismo, estão lá rezando e dizem, sente aí, fique quietinho, reze o terço. No final as pessoas todas testemunham, Padre, me sinto bem, me senti muito bem aqui, sinto uma paz, né? Apesar de tudo que acontece, a alegria, às vezes a gente, entre cada casa, às vezes está saindo o outro ainda não chegou, a gente tem ali uns minutos, conversa, brinca. Às vezes não é assim, não sei, algo assim divertido, não me lembro assim de nada muito em concreto. Divertido também não pode ser, né? Pelo menos cômico ali, talvez. Né? Não, às vezes tem, por exemplo, casos que, isso é muito frequente, às vezes durante as orações aquilo é violento, então tem muitas senhoras e as senhoras acabam que vêm com o cabelo todo bem arranjado, né? Com gancho. Né? Aqui está recebendo oração. Isso, está recebendo a oração. No final acaba que parece não sei o quê. E eu brinco e digo, eita, isso é um 2 em 1, você tá com um penteado bem moderno. Vai fazer inveja para as moças de 18 anos, né? Que fica mesmo... E aí todo mundo ri. E algumas vezes tem situações assim mais delicadas. Por exemplo... Uma outra vez aconteceu que durante o exorcismo eu tenho um crucifixo grande de São Bento, já tivemos que pregar Jesus mais vezes, porque acaba que começa com o uso, vai caindo, já descolaram as medalhas várias vezes, e às vezes uma ou outra vez, muito raro, tem alguma situação mais que o demônio lança o crucifixo com força, e normalmente ele larga, né? Então eu dou para a pessoa, no início ela consegue segurar e nos casos mais pesados logo ele já larga, né? A gente começa rezando e ele não quer segurar, e se eu encostar ele se incomoda, se ele olhar para o crucifixo ele se incomoda, mas em uma outra situação ele não largou, mas simplesmente jogou com toda a força. Nossa. Então graças a Deus ninguém se machucou
E uma vez teve uma cena também que eu pensei, eita, isso vai terminar mal, que veio um caso que era um jovem que era bem de academia, fisiculturista, mas um homem alto e forte, um desses militares, não imagine. E eu pensei, e eu veio com a noiva, com a namorada. E eu nesse dia tinha os meus assistentes não estavam aí, era a primeira vez que eu ia rezar nesse caso, eu já sabia que precisava de exorcismos, mas não sabia se ia ser muito violento ou não. E o que acontece muitas vezes nos exorcismos, às vezes quando a coisa é mais séria, é preciso muita gente segurando a pessoa. E às vezes são pessoas pequenas, uma senhora já de 60 anos com, 50 quilos e 4 homens suando. E eu pensei, meu Senhor, e agora? Bom, a gente vai rezando e vai vendo. Se for preciso eu paro, não é? E graças a Deus, o problema é que ele começou reagindo, e depois eu tive um certo dilema de vou parar, vou continuar, vamos fingir que está tudo sob controle, pronto, e porque se a coisa ficasse mais violenta, não sei como poderia terminar, né? Pronto, graças a Deus, Deus providenciou. Eu também vejo muitas vezes, é muito bonito, Deus nos dá a ajuda que precisamos, não mais, não menos. Então, se não tem mais, vai dar certo. E não, então, sempre acaba que corre tudo bem, né? Pronto, e nessas vezes foi muito impressionante, porque a namorada dele rezava por ele, era a única pessoa mais segurando ele, e ele estava bem quieto, e embora tivesse muita manifestação, né? Pronto, e é muito impressionante quando existe amor, como é forte essa oração, como o amor torna forte a oração. Eu via que ela amava muito ele e rezava com muito carinho, né? Então isso quase que amarrava o demônio. Sim. Eu via isso, né? E portanto, pronto, foi assim uma cena que no início eu fiquei um pouco, oxente. O senhor mora com o pai do senhor, né? Isso, agora 73. Ele já foi alguma vez em algum exorcismo, não? Comigo não, mas foi com o padre Rufus. Ah, foi com o padre Rufus. Isso, foi com o padre Rufus. Então ele sabe como funciona, né? Ele fez alguns retiros com o padre Rufus e o padre Rufus pediu para ele, eu vou ter umas orações pesadas em Fátima no próximo fim de semana, você pode vir comigo? Ele escolheu meu pai. E meu pai foi lá e teve lá, viu 2 ou 3. E só da minha família, só um dos meus irmãos, que era mais novo, um pouco mais cético. Esse negócio de exorcismo, não sei se é bem assim e tal. E meu pai disse para ele, mas por que você não vai? Você vai lá e o seu irmão deixa você entrar. Então eu veio de moto. Ele foi? Chegou lá, sentou na cadeira, viu 2 exorcismos, fugiu. Ele disse que só parou em casa. Ainda hoje, quando a gente pergunta a ele, e aí, Pedro, o que você acha? Oxê, nunca mais eu vou nesse lugar, nunca mais você me pega lá. A fé acendeu. Foi remédio santo. Remédio santo. O demônio existe, né? Já não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. Existe. Então, se tem algumas vezes até alguém teólogo dizendo que o demônio não existe, tá convidado, né, padre? Tá. Para ver realmente, de fato, o que é. Né? Ajuda a apagar qualquer dúvida. Se fosse um campeonato de moto naquele dia, o Pedro era campeão de fato, né? Para chegar até em casa rapidinho. Ele é bom também. Ele é bom também de moto. Às vezes andávamos os dois. Nossa. E ele anda bem. Viu 2? Tchau, vai embora daqui. A alegria de um doidinho é outro doidinho. É outro doidinho, é verdade. Ô padre, muito obrigado pela generosidade de estar aqui mais uma vez no Santo Flow. Foram dias muito especiais. Quero muito agradecer ao senhor pela presença e por tudo aquilo que Deus fez, né, nesses dias, né? Agradecer de coração a generosidade do senhor também de sair de Portugal, vir para o Brasil, passar esses dias todos em missão. E dias muito especiais. Obrigado mesmo, de coração, padre. Foi uma alegria. Deus, é uma alegria a gente poder, no fundo, ser instrumentos de Deus, né? Nesse mundo. É aquilo que mais nos enche. É bem desgastante, é bem cansativo, mas deixa uma paz que o mundo não dá. De fato. Vamos lá, filha?
Obrigado. Pedro, valeu. Você quer ir lá, não? 2 sessõezinhas para você assistir lá, não? Não, lá no Padre. Eu acredito sem ir mesmo, né? Exato. Muito bom. Muito obrigado, Padre. Obrigado também a você. Vamos terminar com a bênção agora com o Padre Duarte Lara, finalizando aqui o nosso Santo Flow de hoje. A você que esteve conosco também, gratidão. A você que esteve no evento Revestidos também, que bênção. Como foi bom o evento, né? Uma grande bênção na nossa vida. Vamos terminar com uma bênção especial. Querido Pai do céu, eu te peço agora, humildemente, em nome de Jesus, por todos estes meus irmãos aqui presentes, por Guto, Zulene, toda a equipa do Santo Flow, por todos estes irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que estão vendo esse vídeo, no lugar que estiverem, eu te peço humildemente, Pai Santo, na tua bondade, no teu amor, derrama sobre nós agora a tua bênção, que pelo poder de tua bênção todo o mal seja destruído, todas as ciladas e ataques do inimigo sejam esmagados, que o teu amor e a tua paz encham os nossos corações e transbordem na nossa vida, que todos aqueles que cruzam o nosso caminho possam sentir teu amor, tua presença, tua misericórdia tocar seus corações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que esteve conosco, muito obrigado. Saindo agora, vai lá. Tem WhatsApp, tem QR Code, tem link na descrição e corre para conhecer o curso, o aprofundamento Armas Espirituais, lançamento hoje, nós lançamos ontem no Revestidos, mas lançamento oficial hoje no Santo Flow, o curso preparado para fortalecer a nossa vida espiritual. Padre Duarte Lara e Maria Gabriela, muito especial. Corre, aproveita agora, que Deus abençoe, até o próximo Santo Flow, se Deus quiser.